E aí, galera, o tema da nossa aula de hoje é: e se o meu cliente não quiser aprovar o projeto? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Qual vai ser a situação? Eu não vendo o projeto, eu vendo o projeto. O que é que eu faço? Eu aviso para a prefeitura, eu aviso para o CREA. Gente, se o meu cliente não quiser aprovar o projeto, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de vender meu projeto? Eu vou deixar de entregar esse projeto para o meu cliente? O que é que eu vou fazer, né? Bom, vamos lá. Para começar, vocês precisam ter claro isso na vida de vocês, que se não surgiu o clientezinho que vai falar para você assim: eu não quero aprovar o projeto não, deixa para depois, eu não pretendo vender o imóvel. Se não surgiu, ele vai surgir. Se ele não apareceu ainda, prepara o coração que ele vai aparecer para você. Esse tipo de cliente, gente, é muito comum de acontecer. É muito comum de acontecer. Então, se você está começando agora, já deixo aqui o conselho do que vai acontecer. Vai chegar um cliente, você vai falar sobre o projeto de prefeitura e ele vai falar o seguinte: olha, eu acho que eu não quero aprovar meu projeto na prefeitura. E aí você tem que estar preparado. O que eu devo fazer nessa situação, Bruna? Eu vou levar multa? E aí, o que a gente vai fazer? Então é sobre isso que a gente vai falar, tá? Então ele vai surgir. Primeira coisa que você tem que entender é que ele vai surgir. Esse tipo de cliente, ele vai aparecer, tá? Por quê? Porque muitos clientes não têm clareza realmente sobre o que é esses projetos de prefeitura. Se você chegar e falar que você precisa aprovar um projeto, ele não sabe do que se trata. Ele não sabe do que se trata. Então, por isso, é importante você acompanhar todo esse conteúdo que eu vou te passar aqui agora, tá? Então, esse cliente vai surgir e essa é a primeira coisa que você precisa entender. Depois disso, o segundo ponto que eu quero que você entenda é que quando esse cliente surgir, não só esse, né? Todos os clientes que surgirem para você, qualquer pessoa que chegou ou para você, te ligou, te mandou mensagem, seu primo, seu tio, seu avô, seu amigo, não é seu amigo, tio do seu tio, e independente de quem for, quando esse cliente chegar até você, primeira coisa que você vai fazer, vai falar: olha, precisamos aprovar o projeto na prefeitura. Ah, mas não, calma aí. A gente precisa aprovar o projeto na prefeitura por isso, por isso, por isso. Então você vende clareza. Você quer crescer? Você quer ter muito cliente? Você quer trabalhar de forma correta? Então você vende clareza para o seu cliente. É isso que você leva todas as vezes para o seu cliente. Você precisa chegar no seu cliente com clareza, tá? Ah, mas eu fui tentar falar e ele já me cortou. Gente, calma. Ele nem entende o que é projeto de prefeitura. E não vamos longe, porque você talvez nem sabia o que era isso, porque na faculdade não é explicado isso. Então, se o cliente não sabe, essa é a hora de explicar. É você, qualquer projeto, senta com o cliente. Ô, cliente, você precisa aprovar o seu projeto na prefeitura, sabe por quê? Porque senão você vai levar multa, você pode ter embargo, por isso, e clareza. Por quê? Até então, se a gente for procurar isso, você for fazer uma pesquisa com seus futuros clientes. Você vai chegar e você vai perguntar aí para essas pessoas se elas querem aprovar o projeto na prefeitura, certo? Eu tenho quase certeza que na média de 90% das pessoas vão falar não. Por quê? Porque ele acha que é pagar taxa. Tudo que está relacionado à prefeitura é taxa. Ah, o IPTU é taxa. Ah, se eu aprovar o projeto é taxa. Ah, isso é taxa. Ah, aquilo é taxa. Então, a gente vende clareza. É por isso que você vai ter que chegar lá no seu cliente e explicar realmente. Não são só taxas, gente. O projeto de prefeitura, ele vai evitar que a sua obra seja multada, embargada. Você imagina que o cliente está investindo? Vamos pensar aí. Vou jogar numa média, né? Um valor aí de uma construção, né? Na média de R$ 1.700 no metro quadrado. Valor estimado, sem falar em detalhes sobre essa obra. R$ 1.700 no metro quadrado. E ele constrói ali uma casa de 200... Não, se for 100 metros quadrados, olha o valor que ele está gastando. Aí a gente sabe que 100 metros quadrados, hoje em dia, não é muito comum a gente ver pessoas construírem 100 metros quadrados. Hoje em dia as pessoas constroem um pouquinho mais, né? Então você imagina o quanto ele vai gastar.
E aí é a hora de você chegar e falar, imagina você perder isso aqui. Imagina você ter que demolir seu imóvel. Imagina você ter que demolir o seu imóvel porque você não aprovou o projeto na prefeitura. Simples assim. Imagina só você chegar nessa situação. Então, você precisa passar isso para o cliente no primeiro instante. Ah, mas ele não quer. Ah, mas você tem o dever de falar isso. E eu tô falando isso aqui com vocês agora. Por quê? Porque é um cliente. Eu até falei esses dias no Stories que eu tava na casa desse cliente. Esse cliente, gente, eu sempre falo para todos os meus clientes que eles precisam aprovar o projeto na prefeitura. E se ele não quiser aprovar, tudo bem, ele vai arcar com as consequências, que eu vou te explicar quais vão ser. Mas sempre ficou avisado os riscos que ele vai passar, que ele vai correr. E aí, o que acontece? Esse cliente, né? Ele me contratou para o projeto, eu fiz o projeto dele, a gente falou, olha, precisa aprovar na prefeitura, eu preciso acompanhar a obra por conta do alvará de construção, né? Expliquei para ele lá que precisava do alvará de construção para ele não levar multa, não levar embargo. Ele, não, tá tudo certo, eu não quero vender o imóvel, eu não pretendo fazer nada com esse imóvel, eu quero morar pro resto da vida nesse imóvel. Beleza, vendi o projeto para ele. O projeto está lá, beleza. Construiu a casa e eu vou até falar a questão de valores, porque foi uma ampliação. Essa ampliação de mais ou menos uns 80 metros quadrados. Só que no total ele falou para mim, com a parte de decoração também, né? Ele gastou na média de R$180 mil. E aí, o que aconteceu? Passou-se um tempo, né? Então eu atendi esse cliente, acho que tem cerca de 2 anos, mais ou menos. Aí esse cliente me ligou. Bruna, precisava que você aprovasse o meu projeto, precisava que você regularizasse o meu imóvel. Aí eu falei, por quê? Aconteceu algo? Sim, a prefeitura me notificou. E aí, tipo assim, 2 anos depois, galera, 2 anos depois, ele veio e falou comigo. E a primeira coisa que ele lembrou, se eu tivesse feito naquele dia que você me falou, eu não ia ter tanta dor de cabeça, né? E eu falei, é verdade. Então, ele lembrou disso. Por isso que o segundo ponto que eu tô te falando aqui é que você precisa, obrigatoriamente, falar para o seu cliente que ele precisa aprovar o projeto. Ah, mas ele não quer. Ah, mas você precisa falar. Precisa falar. Se você não avisar o cliente, pode acontecer algumas situações que eu vou te falar agora. A primeira situação que pode acontecer, que pode surgir, é que o cliente pode levar a multa, né? Se você não avisa para ele que ele precisa aprovar o projeto, aí passa a fiscalização lá, passou a fiscalização, deixou a multa. Para o seu cliente, a multa do que você não avisou que ele precisava aprovar o projeto. E aí, esse é o primeiro problema. A segunda situação que pode acontecer é eu falei primeiro do cliente, agora você ser multado pelo CREA, CAL, CFT. Passou a fiscalização na obra, falou, cadê os projetos? Aí tem lá o projeto, né? Você não contou para o seu cliente, precisava provar, né? Não falou que precisava de nada, não tirou responsabilidade técnica. E aí, o que vai acontecer? Você quem vai levar uma multa. Bruna, tá de sacanagem que eu vou levar uma multa? Sim, você vai levar uma multa como profissional que não emitiu responsabilidade técnica. E aí, isso aí é só na parte do CREA lá, do CAL, do CFT, que é o seu conselho profissional. Isso é só nessa parte do conselho. É a segunda coisa que pode acontecer. A terceira coisa que pode acontecer é a prefeitura, né? No caso, a prefeitura, aliás, é a primeira coisa que eu falei, né? A prefeitura multar o cliente. Falou, olha, peraí, opa, sua obra não tem responsável técnico? Sua obra não foi aprovada na prefeitura? Multa de cara. Ah, mas você não regularizou. Embargou a obra. Vocês estão entendendo a proporção que toma? Vocês estão entendendo a proporção que toma tudo isso? E a última coisa que pode acontecer é se você não avisar para o seu cliente, o que pode acontecer? Esse seu cliente
Se ele levar ou a multa, ou o embargo, qualquer coisa que seja, ou daqui 10 anos ele descobriu que você não falou para ele que precisava aprovar na prefeitura, ele pode te denunciar. Sim, então, gente, olha, sempre, em todas as hipóteses, em todos os clientes que surgirem, você vai fazer o seguinte: você vai avisar que ele precisa aprovar o projeto. Ah, mas ele não quer. Ah, mas ele precisa saber que ele precisa aprovar o projeto. Você avisa, você sempre avisa. Não tem como você chegar lá e obrigar o cliente a aprovar, mas você precisa avisar, tá? Então, sempre, não deixe nunca de avisar para o seu cliente que ele precisa aprovar o projeto. E aí eu vou entrar aqui em duas situações muito importantes que o cliente não tem nem a escolha de falar, ah, eu quero, ah, eu não quero. E você precisa conhecer isso para você não fazer serviço errado. Primeira situação. A primeira situação é se for para um imóvel que vai passar por um financiamento. É para passar por um financiamento. Nenhuma obra que se torne irregular, no caso, se não aprovou o projeto, a obra se tornou irregular, certo? Se a obra começou sem projeto aprovado, ela se tornou irregular, entra com processo de regularização. Então, toda obra que não aprovou o projeto e não tem um responsável técnico é uma obra irregular. Já de cara, é uma obra irregular. Para processo de financiamento, gente, não tem como, de forma alguma, construir um imóvel, não tem como, zero chances de você construir um imóvel se não tiver o projeto aprovado para financiamento. Para financiamento, não tem a chance do seu cliente ir falar, ai, não sei se eu vou aprovar. Não, ele é obrigado a aprovar projeto. É obrigado a ter todos os projetos em mãos. É obrigado a ter um responsável técnico. Financiamento não tem como financiar ali a construção sem ter o responsável técnico, projeto aprovado, tudo em dias. E se for um imóvel já construído, ele não pode ser vendido por financiamento se ele não tiver o projeto aprovado. E aí que chegam os clientes desesperados. Bruna, pelo amor de Deus, regulariza meu imóvel, que eu já estou vendendo meu imóvel, que eu já vendi o meu imóvel, que está perto de vender meu imóvel, e isso e aquilo, e aquela loucura, entendeu? Então, essa situação de financiamento, o cliente não pode escolher. Ele não tem a opção, eu acho que eu vou aprovar, eu acho que eu não vou aprovar. Não. Ele precisa, obrigatoriamente, aprovar os projetos. Então, ótimo, isso já fica claro para você. A outra situação que eu quero que vocês entendam é que construções realizadas dentro de condomínios obrigatoriamente precisam ter seus projetos aprovados. Isso não é claro para muita gente, tá? Muitas pessoas não sabem disso, mas todas as construções existentes dentro de condomínios precisam da aprovação do projeto na prefeitura e no condomínio, tá? Então, dentro do condomínio tem um setor que analisa projetos e tudo mais, e esse setor precisa passar, o projeto precisa passar por lá e precisa passar também pela aprovação da prefeitura. Então, quando é condomínio, ele também não tem a chance de escolher se ele quer ou se ele não quer aprovar o projeto. Então, ele aprova o projeto tanto no condomínio quanto na prefeitura. Então, zero chances dele fazer sem um profissional responsável. Zero chances dele fazer sem ter você como responsável técnico por lá. Então, para financiamento, qualquer tipo de financiamento, seja do imóvel para construir, seja do imóvel que já foi construído, precisa ter o projeto aprovado. Precisa ter o projeto aprovado. Não tem como fugir disso. Para o condomínio, também precisa ter o projeto aprovado, tanto na prefeitura quanto também no condomínio, certo? Seguindo as regras lá. E aí, eu só beber água aqui. Como você vai convencer esse cliente a estar regularizando o imóvel dele? Tá, Bruno? Você já falou? Entendi. Como é que eu vou convencer esse cliente, então? Me dê algumas dicas de como convencer. Eu vou falar para vocês, não são todos os clientes que eu peguei que eles aprovaram o projeto na prefeitura, não, tá? E eu tô sendo sincero, o que eu passo para vocês é do campo de batalha. Então, assim,
Não foram todos os meus clientes que aprovaram o projeto na prefeitura. Não foram. Eu queria que todos aprovassem e tivessem um responsável técnico, mas não foram, certo? Então, como o imóvel se torna irregular, né, você tem que saber mostrar para ele os motivos. Quais são os motivos? Os motivos, talvez você já tenha escutado eu falar sobre isso, mas vamos lá. Não é aceito em financiamento, pode ser multado, pode ser embargado, perde 40% do seu valor na venda, no dinheiro. Então, ó, já que não é em financiamento, se você for vender no dinheiro lá, no money, na mão, vai precisar, vai acabar perdendo 40%, tá? Então, são vários motivos que você precisa mostrar para o cliente. Ele vai falar, mas isso é gasto de prefeitura, isso é só gasto com taxas. Você precisa ter uma plausibilidade, uma explicação clara do porquê ele precisa aprovar esse projeto, certo? Então, você entra ali com os motivos reais que acontece. Gente, multa, embargo. Ah, mas na minha prefeitura lá não multa. Tá, a prefeitura da maioria dos municípios estão usando o drone. Então, como é que vai fugir disso aí? Como é que ele vai fugir do drone? O drone vai lá e tira uma foto de alta qualidade. Como é que foge disso? Como é que vai fugir disso? Então, você tem que mostrar para o cliente, olha, cliente, se você não aprovar o projeto, o seu imóvel pode ser multado, embargado, não é aceito em financiamento. Ah, mas eu não quero vender. Ah, tá, e se acontecer alguma coisa com você também, vai ter problema na hora de fazer o inventário. Ah, mas eu não quero, vou morar nele pro resto da vida, não quero passar nada para ninguém, e pronto, e acabou, e tarará. Então, tem vários motivos, perde 40% do valor. Fala se você. Eu vou falar uma coisa que eu já falei com alguns clientes, né? Parece uma coisa boba, mas que eu uso assim como referência, né? Então o cliente fala, mas eu não quero morar aqui pro resto da vida. Aí eu falo, se você ganhar hoje na Mega Sena, você vai continuar morando nesse mesmo imóvel? Se você tivesse hoje uma grana, você ia morar nesse mesmo imóvel? Só que você não conhece o dia de amanhã. Talvez amanhã você precisa, você vai ter essa grana na mão e vai querer mudar dessa casa que você está construindo hoje, mesmo sendo um sonho hoje, talvez depois de amanhã já não seja mais. E aí, se você não aprova o projeto agora, você vai entrar com um processo de regularização lá na frente, você pode pagar multa e tudo mais, entendeu? E eu uso isso como plausibilidade. Eu preciso explicar para o meu cliente, não é só chegar e falar, vamos aprovar o projeto. Não, vamos usar plausibilidade para provar para ele que ele precisa aprovar esse projeto. Mas se por tudo, Bruna, já tentei de tudo, já falei de tudo para o cliente falou assim, não quero aprovar, eu não vou vender esse projeto, o que eu faço? Claro que não. Eu vou falar para vocês o que vocês fazem. E o que eu já fiz várias vezes, tá? Se o cliente não quer aprovar o projeto, não tem como você obrigar, falar assim, ó, vai aprovar o projeto sim, eu só vou fazer se for aprovar o projeto. Se você falar para ele que só vai fazer se aprovar o projeto, ele procura outra pessoa e outra pessoa vai pegar o serviço e não vai aprovar o projeto. Entendeu? E você vai perder a chance. Então, qual é a minha dica para você aqui agora? Se o cliente falou que ele não quer aprovar o projeto, venda o projeto para o cliente. Venda apenas o projeto. Bruna, mas como eu vou vender um projeto que ele não vai ser aprovado na prefeitura? Você vende a arquitetura, você vende os projetos complementares. Você não está vendendo a parte da aprovação na prefeitura, você não está vendendo o alvará de construção, você não está vendendo nada disso. Você está vendendo simplesmente o projeto. Projeto em papel que você pega é aquilo que você está vendendo para o cliente, tá? Então você pode fazer isso? Claro que você pode. E tem alguns pontos que vocês precisam prestar atenção que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Se acontecer, ocorrer essa situação, você precisa estar atento a isso aí, tá? Como faço para entrar em contato com você? Patrícia, manda no direct. Eu tô com directs atrasados, tá? Mas pode mandar lá que eu vou tentar responder hoje, tá? E aí, galera, o que acontece? Quando o cliente ele decide não aprovar, não vou aprovar o projeto na prefeitura, o que acontece? Você precisa ficar atento a alguns pontos, tá? Você vende o projeto para ele, seja o projeto de arquitetura, seja o projeto elétrico, seja o projeto hidráulico, seja o projeto estrutural, todos os projetos.
Venda os projetos, não perca a oportunidade, não perca a oportunidade, venda esses projetos. Só que você precisa fazer o seguinte, você precisa emitir uma responsabilidade técnica. O que é responsabilidade técnica? Se você é engenheiro, você vai emitir uma ART. Se você é arquiteto, você vai emitir uma RRT. Se você é um técnico, você vai emitir uma TRT. Você vai precisar emitir essa responsabilidade técnica constando apenas projeto. Apenas projeto. Você vai lá colocar a sua responsabilidade sobre o projeto. E aí, todas essas, quando é ART, RRT ou TRT, sempre tem um espaço para observação, para você detalhar o serviço. Primeiro você seleciona o serviço lá de projeto e depois tem um espaço para observações. No espaço de observações, vocês vão fazer o seguinte, olha, sou responsável apenas pelo projeto de arquitetura, pelo projeto elétrico, pelo projeto hidráulico, pelo projeto estrutural. Você vai colocar isso aí lá. Deixa claro. O espaço de observação, muita gente não usa, mas deixa claro que aquilo ali é para você detalhar sobre o serviço. Então, deixa claro que responsabilidade, mas responsabilidade apenas pelo projeto. Você tem a responsabilidade apenas pelo projeto. Então, venda o projeto. Não deixe de vender o projeto. Venda o projeto, mas venda o projeto com a responsabilidade sobre o projeto. Sobre o projeto, tá? Se você emitir ali a responsabilidade... Tem algumas prefeituras, por exemplo, que elas meio que obrigam a pessoa que fez o projeto a emitir o alvará de construção. Aí, o que acontece? O cliente chega lá e ele não quer te pagar. Se você emitiu o alvará de construção, o cliente precisa te pagar pela execução da obra. Você precisa acompanhar essa obra. E o cliente não quer pagar. Bruno, o cliente não quer pagar, não. Aí, o que acontece? Você vai lá e emite o projeto, você faz projeto, você emite também o alvará de construção, e aí você tem ali duas responsabilidades no seu nome. Tudo que acontece dentro de uma obra vai ser responsabilidade sua, certo? Tudo que acontecer dentro dessa obra vai ser responsabilidade sua. E aí, você está arcando ali com todas as consequências que podem surgir, está assumindo tudo isso para você, e olha o risco, gente. Olha o risco. Quantas obras vocês veem aí, né, que os profissionais executam? Eu não estou falando assim de engenheiro, de arquiteto, mas eu falo assim, de profissionais executarem, mesmo com um projeto, fugindo do projeto. Eu já escutei várias vezes pedreiro em obra, tá? Obra com projeto meu. E o pedreiro falar assim, não precisa disso. Não precisa disso. Eu já vendi projeto que o cliente só perdeu me pagando. Ele só perdeu me pagando. Como assim, Bruno? Só perdeu te pagando? Ele me pagou, eu fiz o meu serviço, mas ele não quis que eu acompanhasse a obra. Aí ele foi lá e contratou o José. O José é um pedreiro, tá? Eu tô falando um nome aí qualquer. O José é um pedreiro. Daí eu cheguei lá na obra para fazer a visita, mesmo vendendo só o projeto, cheguei lá na obra para fazer a visita, né? Cheguei lá, gente, nem fundação tinha. Nem fundação tinha. O que acontece? A gente tinha feito lá a fundação com a estaca, o bloco, né? Cheguei lá, ele simplesmente falou assim, desceu 1 metro, né? Fez um furo lá de 1 metro, pegou o pilar daquela seção mínima, que não era o pilar que estava estipulado no projeto, não eram as medidas que estavam estipuladas, e aí ele pegou, simplesmente passou esse pilar que veio lá de baixo, lá do buraco lá que ele fez lá de 1 metro, né? Que era para ser a estaca, né? E subiu. Simples assim. E o cliente me pagou, eu fiz um projeto para quê? A minha empresa entregou um projeto para ele para quê? Ele só usou a arquitetura ali, a medida ainda mudou, ainda modificou. Para quê? Ele teve um prejuízo. Porque ele me pagou caro para fazer o projeto. Eu não cobrei barato para fazer o projeto, eu cobrei caro para fazer o projeto. E aí o que acontece? Para nada. Ele modificou lá, entendeu? Então, se você emitiu o alvará de construção, presta bem atenção, tá? Quando for emitir a responsabilidade lá, o cliente não quer aprovação do projeto na prefeitura, então você coloca lá na responsabilidade, sou responsável apenas pelo projeto.
Sou responsável apenas pelo projeto. Se a prefeitura liberar para aprovar, se ele falar, não, eu quero aprovar, mas eu não quero que você acompanhe a obra. Aí você vai lá, aprova o projeto, só aprovou o projeto, mas não emitiu a vara de construção. Não vai adiantar muita coisa, né? Não vai adiantar muita coisa para ele, certo? Mas assim, precisa aprovar o projeto e emitir a vara de construção para ficar regular. Mas se ele não quer, não tem como você obrigar. Então, presta atenção na responsabilidade técnica, na sua ART, na sua RRT e sua TRT. Lança como projeto. Vende o projeto, mas lança como projeto e deixa claro, lá na observação. Deixa lá bem claro, olha, tenho responsabilidade apenas pelo projeto de tantos metros quadrados. Se for ampliação, se detalhe. Gente, escreve. Não tenha preguiça de escrever no espaço de observação da RT. Eu tenho RT que fica um textão gigante lá. Escreve no projeto, lá na responsabilidade. Escreve. Aquilo ali é o seu espaço de se livrar da dor de cabeça. Então, quer vender o projeto? Venda o projeto. Não deixe de vender o projeto. Projetos são caros, né? Então, eu já vendi várias situações assim. Atendi o cliente, ele falou, não quero aprovar o projeto, mas eu quero os projetos, todos os projetos. E eu vendi o projeto. Aí, muitas vezes, ali, 3 mil, 4 mil reais, esses serviços. Tá tudo bem. Ele quer só isso. Eu vou vender o projeto para ele. Tá tudo bem. Não existe uma regra. Não venda o projeto. Não venda o projeto. Mas orienta. O que eu te falei lá no começo? Orienta o cliente a aprovar o projeto. Deixa claro para ele que ele precisa fazer isso. Porque senão é dor de cabeça, depois ele vai correr atrás de você, porque você não avisou para ele. Porque você não avisou. Então, aquele cliente meu lá, que eu falei para vocês, né? Que ele não quis aprovar o projeto, e esses dias eu até filmei lá, ele estava me chamando para regularização, primeira coisa que ele lembrou, nossa, Bruna, se eu tivesse feito naquela época que você me falou, eu não tinha tido essa dor de cabeça. Então, de cara, ele lembrou disso. E é isso que você tem que passar para o seu cliente, clareza. Clareza é o que a gente vende para o cliente. O cliente pode ter problema se ele não aprovar, se eu vender para ele só o projeto? Pode. Multa, embargo. Se ele não aprovou o projeto, ele pode ter multa, pode ter embargo. Mas é uma escolha dele. Agora vem para a nossa parte. Bruna, e eu? E eu? Posso ter problema? Eu posso ter problema se a fiscalização passar lá e ele tiver um projeto que não foi aprovado? Posso ter problema? Aí é que entra os detalhes, né? Você pode ter problema se você não avisou para o cliente. Se você não avisou para o cliente. Primeiro problema. O segundo problema é se você emitiu lindamente lá uma responsabilidade técnica sobre a execução lá da obra sem ter aprovado o projeto. Tem prefeitura que, quando você faz isso, a prefeitura deixa você por mais de 6 meses sem poder aprovar um projeto. Sinceramente, com a demanda que eu tenho de projeto hoje, se eu levasse uma multa dessa daí, eu teria uma dor de cabeça gigante. Eu ia ter um prejuízo gigante. Entenderam? Vocês estão entendendo a importância? Então, você pode ter problema. Por isso que você tem que fazer bem... As coisas têm que ficar bem claras. Isso que eu te falei é um conselho para a sua vida. O cliente não quer aprovar? Beleza, bola para frente. Ele não vai aprovar. Só que você vai lá, vende o projeto e emite a responsabilidade sobre o projeto. Apenas sobre o projeto. Fica claro que é sobre o projeto. Ah, mas eu fiz a estrutura também. Beleza. Arquitetura e estrutura. Deixa claro. Assina projeto. A responsabilidade técnica, a RT, RT e TRT, ela é como se fosse um contrato, gente. É como se fosse um contrato. Ali tem tudo que vai te trazer de vantagem e de desvantagem. Se você preencher errado, vai te trazer dor de cabeça. Se você preencher certo, aquilo ali vai numa situação de risco, né? Tipo, o cliente levou multa e falou que foi você, tá tudo claro lá na responsabilidade e ele assinou embaixo. Porque se você coloca nas observações, lá embaixo tem a opção para o cliente assinar, que ele precisa assinar, ele assinou embaixo. Ele assinou. Guarda uma via assinada para você. Eu sempre levo 2 vias de ART para o cliente. Quiçá 3, tá? Eu gosto de guardar. Então, eu sempre deixo na pastinha do cliente
a responsabilidade técnica assinada por ele. E está escrito que eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu deixo claro, claríssimo para o cliente que aquilo ali não tem aprovação da prefeitura e que eu expliquei e que eu sou responsável só pelo projeto. Fica claro para os órgãos também, né, para os conselhos, para eu não ter multa, para eu não perder minha carteira, para eu não perder ali o meu espaço como profissional, certo? Então eu sempre faço isso. Não quer aprovar? Beleza, bola para frente, a gente vende projeto. Você vende projeto, você não trabalha com projeto? Então você vende projeto. Entenderam? Agora, pode ter situação que você vai fazer o seguinte: você vai querer aprovar o projeto, só que você fez o projeto de arquitetura, por exemplo. Você fez ele conforme a legislação, aí o cliente vai falar assim: tem como você lá aprovar para mim? Depois você dá baixa, alguma coisa assim? Gente, aprovar projeto deve ser cobrado. Saber aprovar projeto deve ser cobrado. Acompanhar projeto em prefeitura deve ser cobrado. Eu estava em uma aula com os meus alunos e a gente estava falando sobre questão de despachante. Tá? Então, a gente estava num plantão de dúvida que quem é aluno do dicionário, que está aí, não esquece que toda quarta-feira, às 19 horas, tem plantão de dúvida ao vivo com vocês, viu? Link fica no grupo do Telegram. E aí, eu estava nesse plantão de dúvida, a gente estava falando sobre... Esqueci a palavra de novo. Despachante. A gente está falando sobre despachante. E aí, muitas vezes, gente, o despachante, para levar os processos para a prefeitura que você assinou, normalmente cobra aí na média de 3 mil, 4 mil. Para levar para o cartório, todo o processo só do cartório, 5 mil reais. 5 mil reais. E aí você vai aprovar um projeto da prefeitura para o cliente de graça. De graça. Se for para você aprender, se você estiver assim disposto, olha, hoje eu quero aprovar um projeto de graça porque eu quero aprender, eu quero ter essa experiência, aconselho você a fazer isso. Mas esteja consciente disso, aquilo ali é só para você aprender. Isso são serviços caros, que a maioria dos profissionais não sabem fazer, então não é serviço de se fazer de graça. Então, se o cliente falou que não quer pagar para você fazer aprovação na prefeitura, não faça. Venda só o projeto e emita a responsabilidade só pelo projeto. Só pelo projeto, tá? E lembrando sempre, né, daquele ponto que se a prefeitura obriga a emitir o alvará de construção, tenha cuidado, porque vai que você vai lá e fala, vou aprovar o projeto e emito o alvará de construção e não acompanha a obra. E o cliente não paga para você acompanhar a obra. Gente, hoje o acompanhamento de obra deve ser pago. Hoje não, desde sempre, né? Se você assinou, é seu nomezinho que está lá na placa. Lembre-se que o parafuso que está em qualquer lugar, o prego, o cano, qualquer coisa que tem dentro dessa obra é toda responsabilidade sua. Tudo é responsabilidade sua. Entendeu? Então, se for emitir o alvará de construção, você se torna responsável por tudo.